você que nos assiste, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pô de Graça, o podcast da mulher cristã. Ajuda, Sérgia. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação de vocês. Esse é um programa realizado pelo Ministério de Mulheres da Igreja Batista Sião, que fica aqui em Brasília, no Distrito Federal. Se você ainda não nos conhece, vem assistir os nossos cultos para conhecer melhor a gente. Eu sou a Flávia, o nosso pastor-presidente é o pastor Joel Martiniano Pinto, e nós estamos muito felizes de estarmos aqui de novo com vocês. Sejam muito bem-vindos. Dá um oi pro pessoal, Sérgia. Oi, gente, boa tarde. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para poder compartilhar e abençoar a vida de vocês. Sejam muito bem-vindas. Maravilha! Então, todos vocês que estão nos assistindo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida, sobre tudo que é importante para você. A nossa convidada de hoje é essa maravilhosa Camila Ribeiro. Camila, que alegria ter você aqui com a gente. A alegria é minha, muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Nossa, que... Finalmente nosso encontro deu certo. Puxa, brincadeira. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Eu não conhecia a Sérgia, mas um prazer conhecê-la. Prazer você é todo muito meu, gentil. amigo. Oh, meu Deus. Obrigada. Para quem está nos assistindo, vai que esse vídeo sai aqui dos muros da Sião. Nós todas somos da Igreja Batista Sião, somos membros da Igreja Batista Sião. E é uma alegria, então, estar aqui compartilhando um pouco da história da Camila com vocês. Fica com a gente, participa do vídeo. A Camila tem uma história incrível de superação, de vitória, de conquistas. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela história dela. Então assista o vídeo até o final. Se vocês acharem bom, que foi legal, deixa o like, compartilha com alguém que você acha que vai se identificar com a história dela. E é isso, tá bom? Bora de vídeo? Bora. Bora começar? Bora. Então, desperta, menina. Menino, desperta. O nosso Pô de Graça começa Agora. Bora, Camila. Bora, Camila. Você tá super tranquila, eu amei. Já sabia que você tá bem tranquila aqui para começar a nossa Amém, conversa. Gente, quando a gente tá lá do outro lado, a gente vê as meninas e fala assim, ai, tô gelada, eu tô nervosa. Aí a gente fica, mas quando a gente tá aqui, assim, é outro nível. Mas Deus vai conduzindo e vai dar tudo certo. Amém. Vamos começar contando da sua história, Camila. Como é que tudo aconteceu na sua vida? Por onde a gente vai começar? Olha, boa parte do que eu vou falar aqui, só quem sabe é meu marido, minha mãe, pessoas assim, extremamente próximas. Uhum. Porque são coisas muito delicadas e que o Senhor veio me tratando durante toda a infância, adolescência, início da vida jovem. Ainda sou jovem. Sim, muito jovem ainda. E, enfim, só agora eu tive condição de falar. Eu lembro que uma vez o Senhor falou assim para mim, um dia você vai falar. E eu nunca imaginei assim que seria dessa forma. Mas eu dou graças a Deus porque daí o alcance também pode ser maior. E ele disse que naquele dia as pessoas veriam a graça dele. Amém. Na minha vida. E começa assim. Minha mãe, ali seus 17 anos, tem um relacionamento com meu pai, fica grávida de mim. E eu não sei muito bem como era a relação deles, mas o que eu sei é o seguinte. Eles acho que namoravam, e tiveram um relacionamento, engravidaram de mim, e quando ela estava ali com 5 meses de gestação, ele deu no pé. Eles moravam juntos, e ele deu no pé e acabou. E aí ela volta para morar com a minha avó. E a minha avó, para mim, é minha mãe, né? Quando eu disser assim, minha mãe, estou falando da minha avó. Quando eu disser minha mãe biológica, estou falando de fato da minha mãe biológica, e no decorrer da história vocês vão entender o porquê de cada coisa. E aí ela voltou, eu nasci, e minha avó ajudou a cuidar de mim, né? Porque agora ali ela tinha uma mãe solteira, num pós-parto. É um momento muito delicado. A gente que é mãe, a gente sabe que é um período muito delicado, né? Mas, enfim, eu fui crescendo ali, os meses, e um determinado dia, a minha avó conta... Eu estava assim brincando no chão, eu não tinha acho que nem 1 ano direito, e ela viu o movimento da minha mãe se arrumando para sair.
e arruma aqui, bota umas coisas na mala, na mochila, num trem lá. E ela falou assim, uai, você vai pra onde? Aí ela falou assim, tô indo embora. Ela falou assim, como assim você tá indo embora? Tô indo embora, vou morar com outra pessoa. Isso. Ela falou assim, Camila, se a senhora quiser pode ficar com ela. Só simples assim. Tipo, tô indo, se vira. E ela falou, então, Isso aí foi o momento da partida dela, né? Quando, um tempo antes disso, quando ainda bebê, uma tia minha relata alguns detalhes. Ela dizia assim que a minha mãe não queria ter tanto trabalho, vamos colocar essas palavras, não queria ter tanto trabalho ao cuidar de um bebê e queria continuar indo para os eventos que ela ia. A vida social que ela tinha, né? Isso, manter aquela vida social. E aí o que ela fez? Me dava aquele soninho, chamado soninho, que era para eu dormir. E minha tia e meus tios, era todo mundo muito adolescente, muito pequeno. E minha tia disse que um dia chegou em casa, e eu era recém-nascida mesmo. Aí eu tava deitada na cama, e quem conhece o Goiás sabe que o sol de lá Sim, a terra muito quente. Parece que é um sol diferenciado. É um sol só pro Goiás. Só pro Goiás. Enorme. E aí a janela estava aberta e o sol vinha em direção onde eu estava. E aí minha tia me disse que eu passei uma tarde inteira ali. Porque o sol batia assim e vinha descendo, né? E isso passava a tarde. E eu fiquei ali naquela cama a tarde inteira no sol. Um recém-nascido num solzão quente a tarde inteira. Você poderia ter morrido só ali de desidratação. Sim, com certeza. E ela disse que tinha uma poça assim, ó, de suor ao meu redor. E ela disse que pegou, cuidou, tal, foi lá. E, enfim, era mais ou menos esse tipo de cuidado que eu tinha. A minha avó fala assim que de madrugada eu chorava muito. E ela falava assim, olha, essa garota tá com fome. E ela falava assim, não, ela é muito uma chata, ela chora demais. E, né, naquele movimento todo, aí minha avó me pegava, levava pra cama dela e me dava mamadeira. Começou já a introduzir a mamadeira porque a sua mãe não supria a sua necessidade de alimentação, né? Sua mãe amamentou? Amamentou. Ela amamentava? Leite, isso, ela tinha leite. Era uma opção. Ok. Ela não queria amamentar. E, enfim, passado esses eventos aí de recém-nascida, até o ponto de 1 ano, quando ela foi embora. Um aninho. Você tem lembrança disso, não? Opa, peraí, Camila, que a nossa amiga Gisele chegou, nossa parceira. Seja bem-vinda, Gi. Oi, Gi. Toma aí o seu lugar. O pessoal de casa já está reclamando a sua presença. Nós ouvimos daqui. Cheguei. Já dá oi pro povo de casa e vamos continuar. A todos, boa tarde. Perdoe aí a minha... Microfone, pé da boca. Perdoe aí o meu atraso, mas graças a Deus cheguei bem. Então, vambora. Graças a Deus. Vambora. Tudo bem? Tudo bom? Seja Sou Camila. bem-vinda. Prazer, eu sou a também Gisele. não conhecia você, mas é um prazer conhecê-la. Então vamos lá, a Camila está contando com 1 aninho mais ou menos de idade, a mãe dela já morava com a avó e com a Camila, né? Tinha voltado para a casa da mãe com o bebê e a mãe dela, biológica, decidiu ir embora e deixar a Camila com a avó, né? Ela está contando esse episódio. Você não tem lembrança disso, então? Não, eu não tenho lembrança. E, enfim, meu pai que já tinha ido embora, agora minha mãe vai embora. Então, biologicamente, eu não tenho ninguém perto de mim. Ok, foi passando ali mais 1 ano, mais 2 anos, e nas visitas para casa da bisavó, ela observou que um dos meus olhos, que é o direito, era muito estrábico. E ela, não, tá errado, enfim, me levaram no oftalmo e chegaram lá, quando ele fez o exame de fundo de olho, ele ficou chocado. Minha avó conta que ele ficou chocado. Ai, doutor, mas por que essa garota é praticamente cega. Meu Deus. Aí foram investigar. Quando a minha mãe estava gestante, o que contam é que ela não fazia o pré-natal adequadamente. E aí ela contraiu a toxoplasmose. Isso pode acontecer com qualquer mulher, isso é identificado nos exames de rotina. Só que ficou sequela. Claro.
E o que acontece? Eu tenho úlceras enormes dentro do globo ocular. Eu perdi completamente a visão do olho direito, central. Eu tenho uma pequena porcentagem da visão periférica. E do olho esquerdo, eu tenho só a central. E eu não tenho visão periférica. Pelo menos um completa o outro, né, gente? Um veio de cá e o outro veio reto. Pelo menos completou. Dá pra dirigir, dá pra viver. Mas sem óculos eu não enxergo praticamente nada. E aí descobriram isso, né? Descobriram que era da toxoplasmose, tomei uma pancada de medicação e tive que tomar uma injeção horrível, que era para não ter ossos de vidro. Enfim, foi um Já desafio. foi um martírio aí, né? Você pequenininha, não tem lembrança, mas foi um processo sofrido, Eu lembro das né? injeções. Aí ficou, né? Eu lembro das... Gente, aquilo doía demais. Meu Deus. Você teve que fazer tratamento assim muito tempo, você lembra? Eu acho que por volta de 1 ano e meio. Tá. Tive que fazer um tratamento. Para não perder completamente a visão. Hoje os médicos, quando eles olham, fazem exame de fundo de olho, eles falam assim, meu Deus, eu vou te dizer exatamente quanto que você não ficou cega do olho direito. Por 1/10 de milímetro. Meu Você Deus. não é cega dos 2 olhos. Falei, amém, é Jesus que cuida. É papai do céu cuidando, né? E tá. Aí passado esse evento, aí sim eu já me recordo por volta de 4 anos, de ver um homem chegando em casa. Ele estava de boné azul, não lembro do rosto. Ele estava de boné azul. E eu lembro que ele me abraçou e me pegou. E eu lembro que eu olhei para trás, a minha avó estava assim, desesperada. Meu Deus. Vai levar, vai levar, vai levar. E é o que eu lembro ela falar. E aí eu lembro que ele me abraçou e falou bem assim, eu sou seu pai. Eu amo você. E um dia eu vou voltar para te buscar. E me soltou e foi embora. E aí eu voltei pro colo da minha avó e a memória que eu tenho acaba por aí. Ele nunca tinha vindo antes? Que eu saiba, não. Nessa casa da minha avó, não. Ele tentou ir na casa da minha mãe, lá em Alexânia, onde ela estava casada, já tinha minhas irmãs e tal. É porque ela seguiu a vida dela normalmente. Sim. E aí contam que ele chegou lá na casa dela com uma mala de terno, gravata, vim buscar a minha filha. E todo mundo assim, uai, como assim? Não, é porque eu sou muito rico, é porque eu ganhei muito dinheiro e agora eu quero ela de volta. E aí um tio nosso, que é muito gaiato, foi por trás e abriu a mala. E ele se vangloriando, a mala tá cheia de dinheiro, tá pesada. Quando ele abriu a mala, só tinha pedra dentro da mala. Meu Deus, que história louca, Camila. E aí ele, todo mundo, até hoje, quando ele conta, só que ele conta de um jeito tão engraçado que não dá pra não rir. A gente se acaba de rir. E tá, foi as tentativas que ele teve de aproximação, que eu saiba, né? Enfim, daí a memória que eu tenho dele é essa de 4 anos. Quando ele chega lá, me abraça, diz que me ama e um dia volta pra me buscar. Ok, a vida foi Seguindo o curso. seguindo. A minha avó precisava trabalhar, então eu ficava com os meus tios que eram adolescentes. Adolescente, gente, não tem responsabilidade de nada. Não dá nem pra cobrar, né? Não, você vai cobrar o quê de um adolescente que tem que cuidar de uma criança que nem é filho dele? Me diz uma coisa. Quando a sua mãe ficou grávida, que idade tinha o seu pai? Ele não também. sei. Ela não tem Você não tem contato, conhecimento do pai. nunca soube de nada dele, assim, absolutamente nada. Porque ela tinha 17 anos quando ficou grávida de você, né? Dele você não sabe se ele tinha Não condições. sei, eu só sei o nome dele, de resto eu não sei nada. Certo. E, enfim, a vida foi seguindo ali. Você foi criada ali em casa, sendo cuidada pelos tios adolescentes, sua avó tinha que trabalhar. Demais. Ela trabalhava muito, ela saía 4 horas da manhã e chegava quase meia-noite todos os dias. Nossa. Porque ela trabalhava em Tinha 2 que empregos. manter a casa. Meu avô, ele bebia demais. Então, tudo que o alcoolismo traz... E jogava demais, apostado. Então, tudo que o alcoolismo traz, a gente vivenciou, né? Inclusive, ele chegou a falsificar a assinatura dela, vendeu a casa dela. Quando, de repente, chega o novo dono da casa e botou ela para fora. Assim, para vocês terem um nível do que era o vício dele. Chegou a vender a própria casa com a mulher e os filhos dentro. E aí, nessa época, né, quando eu era pequena, já era uma casa própria, uma casa que ela lutou muito para trabalhar. Ela trabalhou no Ceasa, né? De carregar caixa de mamão para conseguir comprar o lote e construir essa casa. A casa é dela.
E eu lembro que meu avô não trabalhava nessa época, ele estava desempregado e bebia demais. Engraçado que por vício nunca falta, né? Parece que Satanás, ele manda lá de onde ele tá, chega. A cachaça chega assim, ó, no copo, em casa, na mão. Verdade. Tem quem dá. Sempre tem. Exatamente. E eu ficava ali naquele movimento, né? Banhava quando um dava banho, comia quando alguém dava. E por aí ia. Eu lembro que um dia eu cheguei na vizinha e falei assim, tia, eu tô com tanta dor de cabeça. Ela falou, não, eu já sei qual é o seu problema. Foi em casa, me deu um banho e me deu comida. Aí eu lembro que minha dor de cabeça passou. O que eu tinha era sujeira e fome. Tadinha, Banho de Camila. verdade, eu tomava uma vez por semana. Ai, vocês vão rir de mim. Era uma vez por semana, literalmente, assim, banho. Que era eu quando faço eu só sou- banho no sábado, meu banho Era era no literal. domingo, gente. Eu banhava assim, banho de lavar cabelo. Eu tinha um cabelo enorme. Eu tenho pavor de cabelo grande. Em mim, o cabelo era enorme e era muito difícil de lavar. E banho, cortar unha, lavar cabelo, tomar banho de verdade, era no domingo, que era o dia que minha avó estava em casa. E quando ela estava em casa, ela fazia questão da gente ter ali um tempo juntas, boa memória. E Que legal. tudo que eu tenho de amor, de mãe, veio dela. Ela é meu amorzinho. Que gracinha. E eu fiquei ali naquele ambiente. Até que chegou um dia que eu fui fazer minha própria comida. Porque meus tios iam pra escola, ia jogar bola, ia viver. E eu tava com fome. E o que eles faziam? Eles me trancavam em casa, porque eu era rueira. Eu era daquela traquina. Eu pulava a janela do banheiro, depois pulava o portão e ia pra rua. E eles me trancavam e eu ficava lá. E eu com fome, gente, ninguém chega. Aí eu lembro que eu subi no botijão de gás e eu mesma fiz a minha comida e eu comi. Eu tinha em torno de uns 5 e pouco, 6 anos. Eu mesma fazia Tipo assim, minha comida. achei minha independência. Agora eu sei fazer comida, não de fome eu não morro. Tá tudo Isso. certo. Eu joguei lá uma água, um arroz, liguei o fogo, o trem ferveu. Saiu alguma coisa lá e você comeu. E eu uma vez eu ouvi a vizinha falando assim, nossa, coalhada é ótimo. Eu taquei o leite lá, joguei limão, o trem... Pensa num trem ruim, meu Deus. E eu me virava. Tentando sobreviver, Não né? tinha dessa não, eu me virava. E aí minha avó viu a necessidade de ter alguém para cuidar de mim, né? E porque eu ficava assim, ela ia trabalhar 4 horas da manhã e eu já ficava a partir desse horário sozinha. Porque quando meu tio começou a trabalhar, fazer estágio, aí eu ficava sozinha de vez. Aí fomos pra... Ela foi pedir pra uma vizinha cuidar da gente, a vizinha da frente. E aí tá. Ela cuidava bem, ela cuidava direitinho. Só que em um determinado tempo, esse assunto é delicado, porque é um assunto muito atual. Eu sofri um abuso. Abuso sexual. Abuso sexual. Detalhe, não de mulher, não de homem, de mulher. É uma coisa que a gente acha que quase não acontece, né? E acontece muito. Você tinha quantos anos? Você lembra? Por volta de 7. E aí eu fiquei, na hora eu fiquei assim, sabe, sem reação. Eu fiquei, ok, o que passamos? Não sei. Você não sabia identificar o que estava acontecendo. Uma criança de 7 anos, você sabe que não foi legal, mas você não sabia nem... E sim, mas eu falei, tá bom, toca a vida. Mas você chegou a falar com sua avó sobre isso? Não, porque aí é que tá. Quando é uma pessoa muito próxima, você tem um afeto por ela. E aí você acha que se você contar para o seu responsável, na sua cabeça ele vai brigar com você. E na sua cabeça você nunca mais vai poder falar com aquela pessoa que você tem uma afeição. A pessoa que cometeu o abuso, no caso, era alguém que tinha proximidade com você, então. Muita proximidade. Só que era uma adolescente. Também, era uma adolescente. Era uma adolescente. Certo. E um tempo depois, aí foi a vez do irmão dela. E ok, então foi de mulher e de homem. E aquilo ali me deixou muito, né? Só que ela não foi só uma vez, ela foi mais de uma vez. E eu lembro que, não satisfeita em só fazer, porque tinha ali um monte de criança junta, né? Um monte de menino brincando. Ela pegou uma determinada criança, muito menor que eu, pegou a minha pessoa pela mão, a criança pela outra mão, levou numa casa que não tinha ninguém e falou assim, agora você vai fazer isso, isso e isso com ele. Meu aí era um Deus. garotinho. Você vai fazer isso e isso com ele, porque eu quero ver. Meu Deus, Camila. Aí eu fiquei assim, sim. Aí você vai fazer.
e deu as instruções como eu tinha que fazer. E ok. Eu segui as instruções e foi. E tá. Isso gera marcas que você fica, né? Teve um tempo, ainda criança, que quando eu passava, criança entre aspas, né, já pré-adolescente, que eu passava na rua, perto de casa tinha uma delegacia. Eu parava na frente da delegacia e ficava assim, aí eu cometi um crime, eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Eu ficava na porta da delegacia tomando coragem de entrar para falar com o delegado para dizer que eu tinha cometido um crime, mas eu não queria ir porque eu achava que ia ficar presa. Ó a cabeça do ser humano. Falei, eu não vou porque senão eu vou ficar presa, meu Deus, vou ficar presa. Mas eu também não posso. Aí você começa a viver um Todo cárcere. tipo de conflito, né? Interno. Isso. Você fica, mas por que eu fiz? Mas se causou isso em mim, então causou na outra pessoa também. E aí eu fui trazendo à memória, ali no início da adolescência, tudo o que eu tinha vivido. E eu me lembrei que uma época eu vi a mãe dessa pessoa falar bem assim, olha aqui, o seu marido, com a irmã dela, olha aqui, o seu marido fez isso e isso com a minha filha. Ou seja, o marido da tia abusou dela e ela multiplicou. Ela reproduziu. Isso, essa palavra, desculpa. Ela reproduziu. Então foi passando, né? E ok. Segue a vida. A gente continua aí pela adolescência. A minha adolescência foi dos 12 até uns 14 anos, ela foi muito rebelde. Ela foi muito rebelde. Porque era um misto que tinha na minha cabeça. Um misto de, por que isso está acontecendo? Por que minha mãe foi embora? Por que meu pai foi embora? Minha mãe tem que trabalhar tanto. Eu sei que é pra gente não morrer de fome, mas por que tem que ser tanto? Por que ninguém parou para cuidar de mim? Por quê? Será que ninguém tá me vendo? Eu tô, tipo assim, ao léu, eu tô... Você começou a ter essa consciência e isso pesar no seu coração no início da adolescência. Porque quando você vai chegando na adolescência, aquela noção que eu não tinha aos 7 anos, começa a aparecer na mente da gente, o peso da responsabilidade. É um amadurecimento, né? Depois dos 7 ele chega, né? Exatamente. Quando esse amadurecimento ele aparece, você sente uma culpa. Aí você sabe o que é culpa de verdade. Você fica, então isso é culpa. Nossa, então isso é responsabilidade. Se eu estou assim, imagine a outra pessoa que eu fiz isso. Então você começa a reproduzir esse tipo de pensamento. E nessa fase, de repente, dos 12 aos 14, era aquela questão que você dizia, eu tô aqui e por que aconteceu isso comigo? Exatamente. Né? Cadê? E aquela revolta mesmo que dá. Essa é a palavra. Eu era uma garotinha muito revoltada. Muito. E minha avó pagava escola particular, coisa que meus tios, minha mãe nunca teve oportunidade de ter. Estudei escola boa. E eu não dava devolutiva para ela. E aí... Como assim você não dava devolutiva para ela? Era rebelde, né? Era rebelde. Mas é porque ela sempre falou assim para mim. Você tem que ser boa aluna. Ah, tá. E eu tirava nota boa. E eu falava assim, mãe, tirei 9,5. Por que não tirou 10? Você trabalha? Você acorda 4 horas da manhã? Ela dava, mas ela cobrava um resultado de você. Eu digo que ela é meu amor, mas também é meu carrasco. Porque ela é a pessoa que mais me amou, mas até hoje ela é a pessoa que mais me cobra. Mas cobra por amor, né? A gente cobra sabe por disso. amor. Essa questão, eu acho que vem lá de São João Coquinho, sei lá como é que fala. Porque toda mãe acaba falando isso, né? Você tirou 7, por que você não tirou 10? Você tirou 9,9. Por que você não tirou 10, né? Uma vez ela falou assim pra mim, eu falei, tá aqui, agora eu tirei 10. Aí ela falou assim, não fez e mais por que não fez mais que obrigação? Aí depois disso ela falou assim, por que não tirou mais? Eu falei, porque não tem como tirar mais. Crie um sistema que tire mais e tire essa nota. Você não faz mais que a sua obrigação. E nessa época, ela falava assim, aqui o dinheiro, esse aqui são os meus problemas, você vai resolver isso aqui pra mim. Quando eu chegar, eu quero a casa limpa, a comida feita, meus problemas resolvidos e eu quero nota boa. Porque essa é a sua função. Ela já começou a cobrar de você. Dá responsabilidade. Dá responsabilidade. Isso, e hoje eu agradeço, porque Claro. se ela não tivesse feito isso, eu não conseguiria resolver os problemas do jeito que eu resolvo hoje. Então, hoje eu sou muito... Na época eu não entendia. Qual o nome da sua avó? Francisca. Show de bola, dona Francisca. Uma Parabéns. mãezona. Criou uma super mulher. Ela é Vamos uma lá. mãezona mesmo.
E aí ela me cobrava bastante e ok, né? Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Naquela época, no auge da sua adolescência, início aí da sua mocidade e tal, claro que você não tinha percepção que você tem hoje. Isso doía. Doía, puxa vida. Quando você tá sendo trabalhado, ela tá sendo injusta comigo, né? Eu entendi o que você quer dizer. Injustiçada. Eu entendi. Aí eu ficava ali, ai meu Deus, por quê? Hoje eu agradeço. Sim, Naquela época eu reclamava. Óbvio, claro. E nessa época de 12 aos 14 eu vivia essa rebeldia, né? Foi tipo assim, e tudo que eu não tinha feito, eu passei a fazer ali. Eu não tive essa vida que meus filhos têm de vamos levantar cedo, vamos à igreja, vamos ao culto da noite, tem salinha, tem hora que eu fico perdida, Deus orienta, porque eu não tenho essa referência. Eu não sei o que é isso. Uhum. E o que acontece? Ela... Eita, gente, me perdi. Não, vamos voltar. Volta. Vamos voltar que você teve um Você estava tempo... falando das notas, né? Que Isso, ela das notas, cobrava, ok, que ela isso. te dava a responsabilidade. Ela me cobrava, dava responsabilidade. Dos 12 ao 14, eu fui muito rebelde. Aí, nos 15 ali, eu fui começando a tomar jeito de gente na vida. Virando mocinha, né? Isso, fui virando mocinha, fui tal, cuidando da vida, tinha namoradinho, e vivia em pecado mesmo, isso aí eu não escondo pra ninguém. Minha vida sexual começou muito cedo e de maneira completamente atravessada e errada. Claro, muito cedo. mas é por causa do seu histórico, a gente sabe disso, né? Mas assim, fui começando a tomar jeito. Tá. Ok. Cheguei ali perto dos 17, 18. Todo contato que eu tive com a vida cristã foi: olha, vai ter festa na minha igreja, vai lá comer um bolinho, aniversário da igreja. Era todo contato que eu tinha com a igreja, era isso. E eu lembro que chegou ali nos 18, eu comecei a sentir uma coisinha assim, diferente. Um sentimento que eu não sabia identificar qual era. E tal, eu tava namorando, e eu falava assim, meu Deus, o que é isso? E naquele negócio me pegando assim, cada vez mais me arrochando, um sentimento que eu não sabia dar nome, e o trem me apertando. E aí, um dia limpando a casa, eu larguei o rodo, porque fez assim na minha cabeça. Virou a chave. Qual era o sentimento? E eu lembro que eu fui pro quarto. Olha que incrível. Eu joguei o rodo pra lá, eu fui pro quarto, bati a porta, dobrei o joelho no chão e falei assim, agora eu sei o que é. Saudade. O que eu tô sentindo é saudade. Lembra que eu falei que eu não tive contato com igreja, com nada, mas os meus alívios das dores que eu sentia na adolescência era escrever cartinha pra Deus. Eu tenho até hoje umas cartinhas. Eu abri o coração ali, porque só quem tinha visto, eu tinha essa consciência de que só quem tinha visto tudo tinha sido ele, mesmo não tendo contato com a igreja diretamente. Então, quando eu cheguei ali, que eu ajoelhei, eu falei assim, é saudade. Tem nome, é saudade. Como eu não sei, porque a gente nunca teve tanto contato. Mas é saudade. E aí eu ouvi claramente ele me chamando. Só vem. E na época, quando eu ia, era pra Assembleia. Nada contra a Assembleia. Camila, gente, pelo amor de Deus, você tá falando aqui, eu tô arrepiando todinha. Eu também fiquei. Não, vamos pensar. Tem alguém na sua. Como é que você conheceu Deus de alguma forma, ainda que essa figura distante? Como é que isso começou a chegar na sua vida? Minha avó sempre falou bem assim: olha, Deus é muito bom. Tá. Ok. Começou aí, mas ela não tinha nenhum contato com nenhuma igreja, Até nada. hoje, nada. Era doméstico ali, vocês sabiam que Deus existia e tal, mas era aquele Deus lá longe. Porque a gente ouvia ela falar: Deus é bom, Deus é bom. Mas ela nunca foi, até hoje, ela não é uma pessoa de igreja. Ok. Não é. Nem te ensinou a orar, a buscar a Deus, falar nada. Quem me ensinou a orar foi a minha avó da Umbanda, minha bisa. Minha bisa era da Umbanda. Minha família, a origem toda da minha família é Umbanda, Espiritismo. Então foi dali. E ela... Calma, a sua calma ajuda a gente a entender, porque é muito incrível tudo isso que você está falando. Você sabia que tinha um Deus. Eu sabia que tinha um Deus. E que ele ouvia as orações, não sei o quê, de alguma forma ele estava ali, era o seu refúgio, era o seu alívio, era escrever cartas para esse Deus. Que era, nesse meio período aí, a sua avó da Umbanda te levou para Umbanda e você conheceu... Não, como é que foi isso aí? Ela não me ajuda a entender. Umbanda, não. Quando eu era criança... a gente passava as férias na casa da Bisa. Nós amávamos a Bisa. Claro. E a Bisa, ela tinha um costume de ir pra Umbanda, tinha imagens e tal.
E ela falava assim, não, a gente ora sim. E pedia pra gente orar Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, as Maria, tudo. E esse foi o único contato que eu tive com oração. Ok. Foi isso. Ok. E nunca, acho que por permissão divina mesmo, ela nunca me levou pra Umbanda. Mas eu vi os movimentos espirituais dela. E a minha avó, que me criou, ela sempre falou assim, Deus é bom. E quem te levava pra igreja? Que festas eram essas que você ia? Os vizinhos. Na porta de casa tinha uma pastora, ainda tem, que ela ainda é viva. E ela falou assim, lá vai ter uma festinha, Legal, vamos lá comer um bolinho. Entendi. E era assim, era o contato que eu tinha com a igreja. Então vamos voltar. Você ajoelhou, você orou, falou, pai, era saudade do Senhor, de você. Eu não sei como é que você falava com Deus e tal, mas foi ali o seu momento com o Senhor, você e Deus. Então vamos daí. Ok. Eu ajoelhei, orei e falei pra ele assim, eu não sei nem como é que faz isso, tá? Então tá, é saudade, o que eu tô sentindo é saudade. Eu não sei orar assim com essas... Tô falando exatamente o que eu falei. Eu não sei orar assim com essas palavras chiques, mas eu tô sentindo saudade. Então, por favor, me leva pra você. Eu preciso ir pra você, eu preciso de você. Porque eu não consigo sozinha. Como é que eu vou fazer sozinha? Eu sou sozinha. E aí, eu lembro que havia um impedimento que era o relacionamento que eu estava. E eu falava assim, Deus, eu amo profundamente essa pessoa, mas eu não consigo terminar com ela. Então faz um favor para mim, termina para mim. Porque se for isso que está impedindo de eu chegar até o Senhor, então o Senhor tira. E fiquei orando. Daí em diante, oração. Todo dia eu queria ir lá falar com Deus, todo dia. Mas não frequentava igreja, nada? Ia às vezes numa sexta-feira. Culto de cura e libertação. Funcionou. Funcionou. Às vezes, sabe aquele negócio muito esporádico? Era assim. E 3 meses depois a pessoa chegou e me falou assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Tem 3 meses que eu não durmo. Porque eu sinto uma voz dizer pra mim que é pra eu terminar com você. Não, gente, eu tô aguentando, eu tô arrepiando tudo aqui. É muito forte isso, Camila. Aí eu chorava. Meu Deus, que loucura. Eu chorava. E eu falava assim, Deus, tá doendo tanto, mas eu sei que é porque o Senhor quer que eu fique perto e eu quero o Senhor perto de mim. E aí eu falei assim, ok, tem 3 meses que eu tô em oração pra você terminar comigo. E eu chorando. Que idade você tinha? Eu tinha uns quase 19 anos. E eu chorava muito. E aí eu lembro que no outro dia essa pessoa terminou, né? Terminamos aqui. E no outro dia, 6 horas da manhã, essa pessoa me mandou uma mensagem. Vem aqui fora que eu quero falar com você. Aí a pessoa virou pra mim, teve o desplante de falar bem assim. Tem certeza que você vai preferir a Deus a mim? Eu falei, se eu fosse você convertia também. E vazei, tipo, tchau. Aí, aí lembro que a gente ainda tentou mais 2 dias. Ele, não, eu não suporto. Eu tenho que terminar com você, porque fica aqui, ó, termina. E eu morrendo de chorar, mas dando graças a Deus. Uau. E aí, dali começou a minha caminhada com Cristo. E eu lembro que nessa época, um tempo depois, eu chorava por muitas razões. Chorava porque tinha um término, chorava. Aí todas aquelas emoções da infância vieram, tipo, cara, parece que eu fui atropelada por uns 3 bitrem, assim, ó. Eu pegava assim na costela e falava, Deus, por favor, acho que eu vou pedir pra minha mãe me levar no médico, porque acho que tem um osso quebrado, porque eu senti uma dor de osso quebrado. Eu não sei como é dor de osso quebrado, porque eu nunca quebrei nada. Mas pra mim era dor de osso quebrado. E eu chorava porque... Aí eu falava assim, Deus, por que eu fui abandonada? Senhor, por que minha mãe me deixou? Por que eu não fui querida? Por que ninguém quis ficar comigo? Porque, Deus, eu era uma criança que eu via as outras mães chamando, vem comer. E todo mundo saía e eu ficava assim, ó, na rua, em pé, sozinha. E não houve, nesse tempo, nenhum acolhimento por parte dos próprios vizinhos que sabiam da tua condição? Então, quem me acolhia era essa vizinha da frente, que era quem cuidava de mim. Mas eu era
terrível. Eu ia pra rua, eu brincava mesmo, e dali eu fui tomando uma certa idade e ela achou que já não precisava mais cuidar. E minha mãe também, não, já tá grande, não precisa mais cuidar. Não, eu digo assim, nessa época que você ficava na rua, todo mundo vem comer, e aí viam você sozinha, ninguém falava, vem também e tal. Não, eu me oferecia. Eu tava com fome e eu falava assim, hoje eu vou comer na sua casa. Aí a pessoa, mas eu não te convidei. Quem manda na sua casa é seu pai. Foi ele que trabalhou e comprou a comida. Eu vou. E eu ia. E aí eu ia mesmo. Sobrevivência. E comia ali. E comia ali. É a força E a da sua mãe? sobrevivência. Nunca mais voltou, assim? Ela vinha te ver de vez em quando? Não tinha nenhum contato com você? Aí eu vou só concluir o raciocínio que eu vou voltar nesse ponto bem aí. E aí todas essas lembranças vieram como assim, caminhões passando por cima de mim. Por que minha mãe me deixou? Por que meu pai deixou a gente? Não foi justo. Minha mãe me deixar também não é justo. Minha mãe me odeia porque ela odeia meu pai, porque ele odiou ela. Mas por que eles se odiavam? Eu não sabia. E por que as pessoas não cuidam de mim? E por que a minha avó tem que trabalhar tanto? E veio esse boom. E nesse momento, eu lembrei do meu pai, que veio e me abraçou e falou que um dia voltava para me buscar. Nesse momento, a minha ficha caiu e veio na minha cabeça assim, ele não vem. E eu nem percebia que no meu subconsciente estava assim, esperando que ele ia vir. E ele não veio. E ali a minha ficha, meu pai não veio. Ele me fez uma promessa e ele não veio. E a minha mãe, ela voltou quando eu tinha 15 anos. Minha mãe voltou quando eu tinha 15 anos. E não foi um relacionamento muito saudável. Porque ela estava muito cheia de mágoas, muito triste. Eu não sei as razões dela. Eu não estou colocando ela aqui como vilã. Hoje eu coloco ela como uma pessoa que necessita da salvação. Uma vítima também, né? Eu não sei, ela não fala, a gente não tem detalhes, porque ela é uma pessoa muito fechada. E ela veio com 15 anos, nós não tivemos um bom relacionamento, até tentamos, mas não deu certo. Teve um dia que ela falou assim, você tem que fazer o trabalho da escola. Eu falei assim, eu vou daqui a pouco. Ela, você vai agora? Eu vou daqui a pouco. Ela, eu deveria ter abortado você. Aí eu virei pra ela e falei bem assim, seria uma boa escolha, só assim você não seria minha mãe. Foi tipo... Então, tudo isso... da gestação até esse momento de 19 anos, foi esse Explodiu. Explodiu tudo nessa noite. Nessa noite explodiu tudo. E eu fiquei assim, Deus, por favor. E eu lembro que eu pegava o travesseiro assim, e eu não podia chorar alto, né? Porque eu ainda morava com a minha avó, senão ela ia ficar preocupada. E eu peguei o travesseiro aqui e juntei. E eu juntei a dor de ter sido deixada pela minha mãe, a dor de ter sido deixada pelo meu pai, a dor de ter sido abusada, de ter sido obrigada a abusar, a dor de ter vivido um monte de coisa que na realidade desonra a Deus na adolescência, uma rebeldia, e agora minha ficha caiu que o meu pai não vem. Ele não vem. Já se passaram muitos anos, ele não vai voltar. E aí eu peguei a Bíblia assim, eu tinha uma Bíblia de recém-convertido, era roxinha. Eu não lembro a versão, mas tinha assim, fácil compreensão. Que né? Recém-convertido, gente. E eu fazia bem assim, Deus, eu não sei abrir, eu não sabia os livros, eu não sabia nada. E eu falei assim, Deus, eu não entendo nada do que está aqui, porque quando eu leio faz uma bagunça na minha cabeça. Mas, por favor, eu não tenho mais ninguém. Eu só tenho o Senhor. E eu preciso de uma palavra, porque senão aqui eu vou ter um treco, eu vou surtar. E é uma explosão de sentimentos. E agora eu tô sozinha definitivamente, porque quem no meu subconsciente ia vir, agora a ficha caiu que não vem. E eu não estou sendo ingrata, Deus, com a minha avó. Porque por mais que você tenha alguém que te cuide, que te ame, ninguém substitui o DNA. É verdade, o pai e a mãe são essenciais. Sim. Tanto é que você vê pessoas que foram adotadas, em algum momento ela vai atrás do pai e da mãe biológica. Sim, ele vai. É verdade. Porque quem fala é o DNA. E eu ali, Deus, por favor, Deus, por favor. Aí eu falei, eu vou abrir qualquer lugar aqui, Deus, se o Senhor... Olha só, se o Senhor existe de fato,
como o Senhor me chamou naquele momento da saudade, por favor, fala aqui comigo. E abri. E como era de fácil compreensão, naquela versão veio bem assim, ó, Salmo 27, verso 10, que diz bem assim: ainda que teu pai e a tua mãe te deixem, eu, o Senhor, jamais te deixarei te abandonar. Glória a Deus, aleluia. Falou mesmo, hein? Aleluia. Você pediu? E eu, Ai, que bom. aí eu tava chorando, não porque eu fui abandonada, deixada, mas é porque agora eu me sentia amada. Agora eu tinha amor de verdade. Agora eu tinha quem lutasse por mim. Era esse sentimento que eu tinha. Agora eu não tô só, agora eu tô importante para alguém. Que foi assim que eu me senti. Importante para alguém além da minha avó. E ali eu comecei a ter um relacionamento com Deus. E a gente conversava. Mas como na nossa família as pessoas ainda hoje não são convertidas, ainda oro por isso, eu tive alguns impasses. Teve um dia que eu fui convidada para uma vigília. E eu cheguei do curso, eu fazia curso de técnica em enfermagem. Eu cheguei do curso e falei assim, tô indo para vigília. A minha avó falou assim, você não vai. Você não vai. E por que não? Se você passar dessa porta, eu vou trancar ela e você não volta. Você não tem autorização para ir. Eu falei assim, mas eu já sou maior de idade, eu vou. Aí ela falou assim, me dá a sua chave. Ela me fez eu dar minha chave para ela. Ela falou, você não vai para a igreja. Aí eu vou. Aí ela falou assim, então eu vou trancar a porta. Eu, então tranca. Tranca que eu tô indo. E fui. Cheguei em casa 4 horas da manhã, ainda cheguei com uma amiga que não tinha onde dormir. Pulei o portão e bati na porta. E eu, mãe, por favor, me deixe entrar. Eu tô do lado de fora, de madrugada, tá frio, deixa eu entrar. E aí, no final das contas, ela me deixou entrar. Uma outra vez, ela foi bem ríspida. Ela falou assim, você não vai mais pra show gospel, você não vai mais pra lugar nenhum, você não vai mais pra igreja, você não vai... Aí eu estressei, sabe quando tá aquele... Eu falei bem assim, eu te amo, você é minha mãe, mas o negócio é o seguinte, você não é mais que Deus. Onde Deus me chamar, eu vou. A senhora querendo ou não. Acabou. E realmente, daí em diante ela não falou mais nada. Daí em diante, onde Deus me chamou, eu fui e vou. Onde Ele me chamar e onde Ele me mandar. Só que você concorda comigo que hoje foi uma atitude talvez imatura, né? Você estava começando ali os primeiros passos com o Senhor. Hoje... Não, eu faria de novo. Você faria de novo? Eu faria. Eu faria, porque na minha cabeça é assim, a soberania de Deus na minha vida é o primeiro lugar. Ela vem antes da minha mãe, ela vem antes do meu marido, ela vem antes dos meus filhos, ela vem antes de mim mesma. Então, se Deus falar assim, você larga tudo e vai, eu vou. Eu não tenho... Eu vou. Porque é um amor que me move. Foi o amor que você conheceu, né? E que bom que foi o amor que eu conheci, porque ele é verdadeiro, ele não falha. Ele deu a vida por mim, por todas nós aqui, todos nós. Ele deu a vida. Ninguém daria a vida assim por mim. Ninguém. Então, o amor amor mesmo que eu conheci foi dele. E nesse dia eu falei, onde ele me chamar, eu vou. A senhora não vai me impedir e acabou. Ponto final. E aí, ok, acabou a história mesmo. Nunca mais incomodou. E eu sempre ia pra igreja, tal. E quando eu não ia, aí ela já falava assim, vai pra igreja hoje não? Ela já tava assim. Aí, nesse tempo, eu lembro que eu fiquei desempregada e fui chamada pra trabalhar como babá na casa do tio do Natan. Eu cuidava da prima do Natan. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Natan. O amor da minha vida. Ah, que lindo. Conheci o Natan. O Natan foi uma resposta de oração que eu fiz quando eu tinha 7 anos de idade. Eu estava orando e eu nem sabia que eu estava orando. Tinha um calendário assim, na parede de casa. E eu olhei para aquela foto e tinha uma menina lá. Antigamente vinha foto de criança, né, nos calendários. E eu olhei para aquela foto e eu falava assim, Deus, por favor,
me dá uma família. Porque tudo que eu quero é uma família. Eu não tenho uma família. Me dá uma filha. Eu tô pedindo só uma. Eu quero uma filha. E eu não quero ter que viver todas essas brigas. Eu não quero ter que dormir com a faca embaixo do travesseiro porque o meu pai chegou alcoolizado. Eu não quero ver coisas do meu marido como o meu pai fala para minha avó, que vai enterrá-la, bater nela, enterrá-la até o pescoço e depois dar um tiro na cabeça dela. Eu não quero viver isso como eu vivo aqui, como eu vejo ele fazer. Eu não quero. E eu quero um homem que não tenha vício. 7 anos, cara. 7 anos. Eu não quero Deus que beba. Eu não quero que minta. E eu quero que seja bonzinho. Meu Deus. E Tô vendo Natan, né? Já tô vendo Natan aí. aí, quando eu conheci Natan tem todo esse perfil. É verdade. Quem conhece ele sabe. Natan, do jeito que vocês veem Natan aqui no altar, adorando, aqui na igreja, é o Natan em casa. Eu falo que ele é a paz reinando num ser humano só. Porque eu sou a explosão. E ele é a paz. Normalmente essas pessoas se casam. Né? Um que é muito tranquilo e um outro explosivo. Eu sou explosiva. Ele é tranquilo. Ele é muito amável. Ele é carinhoso. Ele é dedicado. Ele tem um caráter que, assim, se ele fez alguma coisa de errado, nem que ele se dê muito mal, mas ele não mente. Ele chega aqui e ele fala a verdade. Não importa o que aconteça. Assim. E Deus me deu. Casei com o Natan. Tive ali os filhos. E, com 3 meses de casado, eu engravidei. Eita, trabalhei ligeiro. Com 3 meses. Aí veio o Filipinho. Uma gravidez muito tranquila. E quando o Felipe tava com... Aí a gente entra na parte da maternidade, né? Sim. Aí com o Felipe tinha uns 6 meses. Eu tava sentada com ele no sofá e ele sentado fazendo assim. Sentado, encostado, né? Assim. E eu olhava e achava estranho, né? Aí veio assim na minha cabeça. Desculpa. Felipe é autista. Meu Deus. E eu olhei. Felipe, na mamada, ele não tinha contato visual. Ele não ia nas outras pessoas. Recém-nascido, ele não ia com ninguém. E ali foi um boom, né? Eu falei, ok, mas o que eu conheço de... Eu conversando com Deus, né? O que eu conheço de autista é que não... É o antissocial. É isso que eu via, né? É o antissocial. Mas aí, quando o Felipe tinha 5 para 6 meses, eu engravidei do Vinícius. Nossa, foi uma gravidez em cima da outra. Foi. Eu tinha 2 bebês. Uhum. E o Vinícius... Uma gravidez tranquila também. O Vinícius nasceu. Ok. E quando o Vinícius nasceu, o Felipe tinha 1 ano e 2 meses. E aí o Felipe parou de falar. Quando o Vinícius nasceu? Ele começou a desenvolver a fala normal, como um bebê normal até 1 ano e 2 meses. Quando 2 meses a fala dele ficou, que a gente chama de disfuncional. Uhum. E aí foi aquele boom. Foi aquele boom. Mas o Marcos, como foi um bebezinho que demandou demais, eu não tinha tanto tempo para me voltar para o Felipe. Eu sabia que o Felipe tinha alguma coisa, mas eu não conseguia me voltar para ele. Por quê? Porque quando o Vinícius tinha 3 meses, a gente descobriu que ele tinha alergia à proteína do leite, ele não teve introdução alimentar porque ele era super alérgico. Todo alimento que a gente colocava na boca dele, ele inchava. E foi aquele perrengue. E eu chegava nos médicos e falava assim, olha, o Marcos tá assim, tá cheio de alergia, tá isso, tá... Não, mas é coisa da sua cabeça. Marcos não tem nada. E troquei de médico. Até que a gente descobriu a alergia mesmo. E eu falava assim, olha, meu outro filho, que era sempre o mesmo pediatra para facilitar a minha vida, né? O outro filho não tá olhando nos olhos, o outro filho parou de falar. Não, mãe, é super normal. O quê? Assim? Parar de falar? Felipe não bate, Felipe batia palminha, Felipe não bate mais. Não, mãe, isso é porque você é uma mãe extremamente dedicada. Eu falei assim, não é assim. Meu filho tem alguma coisa.
Para você ficar tranquila, eu vou pedir aqui um hemograma. Aquele hemograma não vai. Gente, eu Como usei assim, isso. hemograma? Veio esse hemograma. Vitaminas. Ele falou assim, nunca vi exame tão bom. Eu falei, ok. Mas essa é claro, perda... um hemograma, para quem não está falando, vai dar normal mesmo. Super normal. Então, não. Aí o médico, não, tá tudo certo, mãe, tudo ótimo. E eu vendo que meu filho estava regredindo. Ele estava regredindo. E para a mãe, dói muito olhar para o filho quer pedir alguma coisa, ele abre a boquinha e vai assim, mas não sai nada. O meu filho, que era verbal, agora não é mais verbal. Entende? E nessa época, o Natan, ele trabalhava como técnico na empresa que ele trabalha hoje. E o salário dele era bem baixinho. E a nossa demanda era muito alta. Porque 2 bebês, né? 2 bebês. Aí, a situação não completa, o Marcos Vinícius, como não estava aceitando a alimentação, estava reagindo a tudo, a gente teve que entrar com um leitinho super baratinho, que custa R$300 a lata. A lata. Ele tomava 9 latas no mês. O Natan ganhava, com muita sorte, 2.000. Então, como é que faz? A conta não fecha, né? Então, pede pra sogra, pede pra mãe, a patroa da minha mãe deu leite, e por aí foi. E foi um perrengue. Foi um perrengue, porque as nossas contas não fechavam, nada fechava na nossa vida. E o Marcos piorando. E daqui a pouco, um dia eu abro a fralda, uma poça assim, ó, de sangue na fralda do Marcos. E o Marcos, muito ruim, inchava assim do nada e ele tinha síncope, ou seja, ele apagava. Meu Deus. Acabou-se o Marcos, ele estava aqui, daqui a pouco ele não estava mais. Minha sogra falava assim, meu Deus. Ela disse que deitava e falava assim, meu Deus, eu não sei se esse menino vai amanhecer amanhã. E a gente não sabia. Quando a gente tem filho, a gente levanta de madrugada para ir cobrir o filho. A nossa rotina chegou a um tempo de levantar de madrugada para ver se o Marcos ainda estava vivo. Essa era a nossa rotina. E a gente chegava no médico, todo lugar que a gente podia ir, a gente foi. E os médicos falavam que a gente estava mentindo, que não era possível aquilo, que o Marcos retomava consciência de 15 minutos a umas 4 horas. Isso era super normal. Teve um médico que falou assim, nossa, você deu um antialérgico? Eu dei, não, então ele pode inchar até estourar que morrer, ele não vai. Que isso? Eu ouvi coisas assim. Eu ouvi um médico falar assim pra mim, nossa, ele tá até arrumado. Isso 4 horas da manhã. Ele tá até arrumadinho, mas os pais... A gente tava de pijama, porque o Marcos inchava, a respiração dele diminuía muito, ele perdia a consciência. O que você faz? Corre para o hospital. Não importa a hora, como você está vestido, você está de cueca, você está de camisola. Eu já fui para o hospital de camisola para socorrer meu filho, relaxa, tá tudo certo. Normal. Ai, então eu não sou a única, graças a Deus. E ok. Até que um dia que a gente chegou num hospital, o Natan falou assim, vamos nesse aqui que a gente nunca foi. Entramos nesse hospital. Santa Luzia. E eu cheguei lá, e aí a médica, nossa mãe, vou passar um antialérgico, você volta para casa. Aí eu estressei, eu falei, volto não. E era uma senhora. Até hoje eu me sinto um pouco culpada por ter falado daquele jeito com ela. Falei, volto não. Ela, o que você quer que eu faça? Eu, se vira. Ele tá perdendo sangue. Ele não tá bem. Ele desmaiou agora há pouco. Eu deixo você fazer o exame que você quiser. Se você quiser botar ele numa mesa para ir pra cirurgia, agora eu deixo. Deixa que você deixe ele aqui. Coisa. A gente tem que investir, sabe o que está acontecendo. Eu falei assim, eu quero que você faça qualquer coisa. Interna ele. Ela, mas eu não posso internar, mãe. Eu falei, se vira! Dá teu jeito. Eu não vou voltar para casa para ter que voltar daqui meia hora. Porque a nossa vida se resumia a isso. Passa mal, vai para o hospital, toma um antialérgico, volta para casa, incha de novo, perde a consciência de novo. Volta... E essa era a nossa vida. E aí o Marcos internou o Marcos. E no outro dia de manhã, chegou um ser humano enviado por Deus. E foi o primeiro médico que sentou e falou assim, conte toda a história que eu quero saber. Eu falei, nossa, você quer saber a história? Tipo assim, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, alguém quer saber sobre o Marcos. E aí contei tudo o que aconteceu com o Marcos. E aí ele falou assim, olha mãe, eu tenho uma amiga que é uma gastro muito boa
e eu vou chamá-lo aqui. Ok? Ok. E aí o Marcos já não fazia mais acompanhamento com a gastro, porque o plano tinha cortado ela da lista de referência. E era a nossa gastro, era quem nos socorria. E ok, tá, chama essa sua amiga aí que ok. Quando abre a porta, era a gastro do Marcos. Aí eu falei assim, mas você não atende o plano. Ela lá na clínica, aqui o plano, dentro do hospital, o plano cobre. Eu falei, maravilha. E assim, faltava 1 hora para ela voar. Ela tinha que ir para uma conferência em algum lugar. Eu falei, doutora, você tem que voar. Ela, não, o Marcos ainda é o meu paciente. Eu tenho um respeito por ele. E aí começou a saga. Investigar o que o Marcos tinha. Marcos passou nessa investigação por 2 anestesias geral, uma para endoscopia, outra para colonoscopia. Ele ficou internado para fazer esses exames e nessa época foi retirado 9 famílias de alimentos. Ele bebia água, praticamente. Marcos, com 2 anos, vestia roupa de bebê de 9 meses. E ninguém descobria. Vai para o Hospital da Criança. A gente rodou Brasília. Ninguém sabia o que o Marcos tinha. E teve um dia que a gente estava internado e o Marcos já estava saturado. Estava cansado, estressado. Ele era um bebê de 2 anos. E eu lembro que ele estava cheio de coisa, assim. Aquele negocinho do batimento. Isso. E eu lembro que ele estendeu a mão e fez bem assim. Ele estava brincando e parou e fez assim. Deus, obrigado. Obrigado porque eu tô aqui. Obrigado pelo papai e pela mamãe. Obrigado. Com 2 anos. E nessa semana dessa oração, ele já estava muito cansado. E ele orou bem assim, Deus, por favor, eu quero ir embora. E nesse dia foi preciso fazer um exame. E a gente não conseguia pegar a veia dele. Porque o bichinho é ruim de ver mesmo. A gente não conseguia. E ele gritava, que de longe dava para ouvir ele. Ele, por favor, eu quero ir embora. Deus, me ajuda. Sabe, aquele desespero. E eu lembro que eu ouvi Aí eu fui para fora do quarto. E foi a primeira vez que eu desabei em toda a história do Marcos. Eu sentei lá fora, no corredor, e fiquei sentada. E comecei a chorar. E tinha chegado uma criança internada, chegou lá com dor na barriga e descobriram que ela estava com leucemia. E eu virei para... A enfermeira chegou em mim, perguntou o que eu tinha. E eu virei para ela e falei assim, eu tô com inveja. Meu Deus. Ela falou, do quê? Eu falei, essa criança que chegou bem aqui, ó. Com inveja dela. Eu não tô dizendo que eu queria que meu filho tivesse leucemia. E nem que essa criança tivesse leucemia. Mas eu tô com inveja. Porque ela tem um diagnóstico. A gente não tem. Falei para ela, ontem à noite, foi dito pra gente assim, que se o Marcos passasse dessa noite, a gente pensaria em fazer algum exame. Porque eram essas informações que a gente tinha. Mãe, o caso do seu filho é muito grave. Teve a médica que acompanhava ele, falou assim, seu filho sofre de alguma condição, que eu não sei te dizer exatamente qual, mas ele pode morrer a qualquer momento. Quando você luta contra alguma coisa e você sabe o que é, é um diferencial. Claro. Porque você vai estudar sobre aquilo, a ciência estuda sobre aquilo. E quando a ciência diz para você assim que não sabe, pode matar, mas não sabe o que é. Então, nesse dia eu senti inveja. Porque eu queria um diagnóstico. Ainda que fosse leucemia, qualquer coisa. Eu não estou dizendo que o desejo da minha vida fosse isso. Mas eu queria um diagnóstico. Porque a gente estava cansado. O Felipe estava em casa precisando de mim. O Felipe estava em casa regredindo. O Marcos Vinícius estava morre ou não morre. Nenhum exame no mundo dizia o que é que o Marcos tinha. A igreja Sião ajudou a gente a arrecadar verba para fazer exame caríssimo. E é até algo à parte assim, de se falar, porque o exame era muito caro. Falei com o pastor Manuel Neto. O pastor Manuel Neto falou com a igreja levantou o dinheiro e o Natan chegou em casa com dinheiro e o Natan falou assim, sinto muito, mas não foi o suficiente, a igreja de manhã estava vazia. E eu falei, eu vou assim mesmo, vamos assim mesmo fazer esse exame. E quando eu cheguei lá, a moça do exame falou assim, nossa, esse exame aqui que vocês vão fazer hoje está na promoção. Nossa. Aí eu falei,
Sério, quanto? Tá tanto. Era a quantia que eu tinha. Deus colocou um exame na promoção. Assim. E eu via só o mover de Deus. Eu via mover de Deus, eu via as pessoas tentando, eu via os médicos tentando, mas a gente não tinha uma resposta. Não tinha. Sabe quando Deus cala? Tinha igrejas e igrejas em prol do Marcos. E não saía nada. Nada. Chegou ao ponto de chegar assim, uma equipe médica inteira e o Marcos na cama e todo mundo com a mão dentro do jaleco. E o Marcos sem consciência. Sim. Os médicos observando para ver se ele ia morrer naquele momento ou não. Porque todos os exames que fazia para pelo menos tentar descer ele para UTI, para cuidar lá, não batia, estava tudo normal. Aí a chefe da pediatria, um anjo de ser humano, chegou e falou assim: mãe, eu não posso descer ele para UTI, porque ele pode pegar outra coisa muito mais séria lá, e aí realmente a gente pode perder o Marcos. E nesse nível, a gente fazia exames e esperava por uma resposta, e a resposta nunca chegava. E a gente entrava dia, saía dia, a gente não sabia se era dia, se era noite, dentro do hospital. De evolução do Marcos, eu tenho em casa 2 pastas dessa grossura assim, ó, só de internações. Deixa eu te falar quantas internações foram, eu não sei te dizer, foram muitas. E assim foi evoluindo, né? Aí chegou um ponto que o Marcos precisou de adrenalina. Nós chegamos lá, a médica da emergência teve que fazer adrenalina no Marcos. E eu contei isso para a médica dele no HCB. E ela falou assim: Marcos precisa ter uma caneta de adrenalina em casa. Porque e me ensinou como usar, como fazer, o que tinha que acontecer. Você tem que estar preparada. E é assim que acontece. Se seu filho passar mal, você vai agir assim. Ok. Tinha um valor da adrenalina e tinha o valor da importação. Mas eu não tinha esse dinheiro. Gente, a gente estava falido. Ela era a palavra. A gente estava falido. Tinha 10 centavos, para não dizer que eu não tinha nada, tinha 10 centavos dentro do guarda-roupa. A gente pegava carro emprestado com a sogra para vir honrar os compromissos na igreja. Quando dava, né? Quando ele não estava internado. E aí eu cheguei em Deus e falei assim: Deus, a gente precisa de uma solução. E aí a gente entrou com um pedido para o plano de saúde. E todos os médicos falavam assim: olha, a gente não sabe o que é, mas muda de ambiente, vocês precisam mudar de casa. E a gente: como é que eu vou mudar de casa? Como é que eu vou mudar de ambiente? Mãe, é um quadro alérgico. Tenta mudar de ambiente. Meu Deus, como é que eu mudo de casa se eu tenho 10 centavos dentro de um guarda-roupa? Porque não tem como, gente. Realidade. Aí eu lembro que o plano não quis ajudar. A gente entrou com pedido para o plano e o plano se negou, o plano não quis. Eu falei: bom, agora, né, fazer o quê? E eu lembro que o juiz da vara da família de Braslândia falou assim: não, você vai pagar. Falou para o plano, né? Você vai pagar, você vai custear essa medicação. Se você não custear, eu vou bloquear os seus bens e você vai ter que pagar a multa. Que era noradrenalina. Isso. Se você não pagar, eu bloqueio os seus bens e você vai ter que pagar uma multa de X por dia, no máximo de tantos dias. Ok, e o plano: eu não vou pagar. E por aí foi. Aí chegou um belo dia, o juiz mandou bloquear tudo do plano. Tudo, todas as contas do plano ficou bloqueada. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E foi. Eles não pagavam e tudo era negativo. Eles iam assim mesmo em cima do juiz. A gente não vai pagar e acabou. E aí, quando bateu o teto lá da multa, eles resolveram. Aí o juiz bloqueou, né, todos os bens e eles foram obrigados a pagar a multa para o Marcos. E pagar a noradrenalina. E aí, com essa verba, foi como eu consegui organizar a vida. Porque a minha casa estava sendo sustentada pela minha sogra, estava sendo sustentada pela minha mãe, porque um tempo antes, o Nathan teve que fazer uma cirurgia na coluna. Então, eu tinha aí uma criança regredindo, uma criança morre, não morre,
e um marido que o médico falou que ele não ia andar mais. Natan teve que fazer uma cirurgia por causa da hernia de disco. E o médico chegou para mim, olha, seu marido não anda mais. Enfim, esse era o meu quadro e sem um centavo no bolso. E aí houve esse mover. E aí a gente conseguiu começar a organizar a vida. Começou a pagar as contas que tinha, a gente começou a mudar a gente mudou de casa. E eu lembro que nesse tempo eu estava muito aflita, porque era um montante de coisas. E um dia eu chorando, porque o plano falou assim, não, eu não achei justo, vocês vão ter que me devolver a multa. Eles entraram com um pedido para a gente devolver a multa. E aí eu fiquei apavorada. Eu falei, Deus, como é que... Se o senhor parcelar, eu consigo devolver. Se o senhor não parcelar, eu não tenho como pagar esse dinheiro. Porque eu estou organizando a vida para ajudar o Marcos. Aí eu estava limpando a casa. Tudo acontece limpando a casa, né? Eu estava limpando a casa e eu ouvi assim, conta para mim, do primeiro dia desse processo até hoje. Conta tudo. E eu falei assim, uai, Senhor, para quê? O Senhor sabe. Ele, conta. É para você contar. E eu fui e contei. Chorei, contei tudo. Eu fiquei 1 hora contando tudo nos detalhes. E aí, quando acabou, ele me respondeu assim, no dia do julgamento, eu vou estar assentado naquela cadeira e serei eu o juiz a julgar. Ok. E a sensação que eu tinha é que tinha alguém comigo, igual a gente está aqui. E quando eu terminei de falar e que ele falou isso para mim, eu senti assim, ó, aquela presença saiu, foi embora. É como se houvesse aqui um mensageiro e ele levou a mensagem. E ok. Esse processo do Marcos, ele rodou um monte de instância, um monte de juiz, um monte de desembargador. E até um dia que veio assim na minha cabeça. Vai lá, porque o processo é online, vai lá na internet e olha o processo. Eu olhei o processo, aí tava assim que tava indo pro STJ. Falei, Jesus, se esse povo agora disser que eu tenho que pagar, eu não tenho mais para onde recorrer. Eu vou ter que pagar. E ok, aí veio na minha mente bem assim, lembra que eu falei para você que seria eu estar julgando? Aí ok, descansa. E passou 1 mês, 2, 3, 4, 5 e a vida foi seguindo fluxo. Aí um belo dia, eu recebo uma ligação da Defensoria Pública e a moça falou bem assim, Camila, é sobre o Marcos, foi julgado no STJ. E eu peguei e falei assim, ai, o que que deu? Coração desse tamanho, né? Menina, seu coração desse tamanho. Falei assim, o que que deu? Ela falou assim, descansa seu coração, porque assim, eu nunca vi um caso como o do seu garoto. Eu estava olhando aqui os processos, eu nunca vi. Vocês ganharam do primeiro ao último, vocês ganharam da vara da família, lá em Braslândia até o STJ. Todo mundo foi a favor de vocês. Todo mundo. E eu tenho um carinho, eu nunca vi o juiz de Braslândia, mas eu tenho um carinho tão grande por ele, porque naquele momento ele não me conhecia, ele não conhecia o Marcos, mas a minha oração é, Deus, por favor, ele não nos conhece, mas toca o coração dele, porque o Senhor conhece. O Senhor sabe a nossa história, o Senhor sabe o que é que o Marcos está passando. Então, por favor, que ele haja em prol do Marcos, porque, Senhor, eu não pedi nada, só chegou. E aí aconteceu esse mover todo. E quando foi uns dias atrás, eu pensando sobre o assunto, e Deus me respondeu o porquê que ele pediu para eu contar tudo naquele dia, que era uma dúvida que eu tinha. E aí ele me respondeu assim, que ele não era juiz a ser julgado. Naquele dia ele estava tomando o meu depoimento. Uau! Ele pediu o meu depoimento naquele dia. E como ele ouviu as outras partes, eu não sei como ele ouviu lá
faz parte do plano, eu não sei. Eu sei que ele fez um mover extraordinário. E eu paro e penso, Deus parou um plano de saúde que não era qualquer plano. Ele parou um senhor plano de saúde. Ele bloqueou todo o dinheiro daquele povo em prol de uma família. Em prol de uma criança. O que é a minha família perto de um plano tão poderoso? Humanamente falando, nada. A gente é só alguém que paga lá a mensalidade e acabou. Mas para Deus, não. Para Deus a gente tem importância. E aí eu consegui resolver em partes ali a minha vida. E as coisas começaram a fluir. O Natan começou a evoluir no trabalho. Veio o diagnóstico do Felipe. Afinal de contas, o que o Marcos tinha? O que o Marcos tem, né? Assim, porque você está contando e até agora a gente está aqui na expectativa. Vai sair o diagnóstico, e não saiu o diagnóstico do Marcos Vinícius. Não saiu o diagnóstico do Marcos Não Vinícius. tem até hoje? Tudo que a gente tem é o seguinte. Um belo dia, o Marcos passa muito mal na casa da minha mãe. Muito mal ao ponto do SAMU ter que buscar ele. E eu com adrenalina na mão. E eu falei, Deus, o Marcos está desse jeito. Deus. E aquela agonia. E o SAMU chega, faz estímulo doloroso. O Marcos não responde. Marcos convulsiona. Vamos para Santa Luzia. Porque lá no Goiás, o médico olhou para a gente e falou assim, no seu filho eu não ponho nem a mão. Se vira. Bota o menino dentro do carro, porque o SAMU nem levou. Bota o menino dentro do carro, vai para Santa Luzia. Chega no Santa Luzia, convulsiona. Não tinha neuro. A chefe tentou de todas as maneiras arrumar um neuro. Não deu certo. E aí um belo dia convulsiona de novo. E eu vim aqui no hospital aqui do lado e o médico da emergência falou assim, tem uma clínica de neuro lá em cima, vai lá. E eu cheguei lá nessa clínica e falei assim, eu quero uma consulta com o neuropediatra. O neuro, eu sei lá, moça, qualquer um. O primeiro que tiver agenda aí, você bota ele. E aí ela botou, falou, próxima consulta é segunda-feira. Eu falei, feito. Cheguei lá, ele falou assim, eu quero um eletro. Eu falei assim, ok, vamos fazer esse eletroencefalograma. Isso. Vamos fazer um eletro para ver como é que tá esse rapazinho aí, a cabecinha dele por dentro. E nessa época, as pessoas continuavam em oração pelo Marcos. E a gente já morava aqui do lado. E eu cheguei na sacada e eu orei. E eu falei assim, Deus, eu sei que tem muita gente orando pelo Marcos. Eu agradeço muito por toda essa gente que tem nos ajudado. Mas, por favor, não ouve a oração deles, não. Ouve a minha. Se o Senhor me deu ele. Mas, assim, realmente, foi desse jeito. Por favor, ouve a minha, não ouve a deles, não. Eu sei que é todo mundo filho seu, mas, assim, ouve a minha. O Senhor deu ele pra mim, é porque tem uma razão. Então, esquece todo mundo aí e olhe pra mim. Eu sei que até agora não deu nada. Mas nesse exame, por favor, mostra alguma coisa. Se for o que o Marcos tenha de fato. Porque eu tô desesperada. Eu não sei mais o que fazer. Marcos só passa mal. E tá, fizemos o eletro. Saiu o resultado, cheguei no neuro. Marcos tinha disfunção cerebral nas ondas de fundo. Foi o único exame até hoje do Marcos Vinícius que saiu alguma coisa. Até hoje. E ele nunca tinha feito um eletro antes? No meio de tantos hemogramas à toa? Mas, Camila, é uma jornada que você tem vivido, essas experiências todas que você tem vivido, de milagre também. Marcos Vinícius está vivo, está um menino lindo. Quantos anos? Marcos tem 5. Está com 5 anos hoje. Tem 5 anos que você batalha, né? Em hospital, exames. Felipe está com quantos anos hoje? Está com 7. 7 anos. Você já tem o diagnóstico do Felipe? Já fechado. Do Marcos também. Já tem agora? Tem. O Marcos é autista também. Os dois meninos têm grau de autismo? Sim, os dois são leves. O Marcos, a gente ainda está tentando confirmar aí um TOD e um TDAH. Tudo no somado com o autismo. Somado com o autismo. Uhum. E nesse meio tempo aí, a gente viveu muitos milagres, muitos. E um milagre que mais me impactou foi do Marcos,
Esse é bem especial. Você já conta pra gente já caminhar pro final, você já deixa a mensagem que você quer deixar para quem estiver nos assistindo. Beleza. O Marcos um dia passou mal em casa e a gente ali, né, no desespero, na agonia, e acalmou, foi dormir. E na madrugada ele passou mal e eu peguei o Marcos sozinha. E quando eu peguei, o Marcos praticamente já não estava mais respirando. Eu peguei o Marcos no colo e orei a Deus. Eu falei, Deus, eu sei que tem oração que a gente faz para muito tempo e tem oração que é para pouco tempo, né, de espera. Mas essa oração é para agora. Então, por favor, se for da sua vontade, deixa o Marcos. Mas se for da sua vontade de levar, ele é seu. Sabe quando você entrega um filho? Toma, ele é seu. E entreguei o Marcos a Deus e fiquei esperando qual era a resposta de Deus, porque a resposta viria naquele momento, porque ele já não estava quase nem respirando. E abracei o Marcos e eu falei assim, por favor, mas se o senhor decidir levar, me prepara para a saudade que eu vou sentir. Porque se o senhor levar, daqui a pouco ele vai esfriar, eu vou enterrar e eu quero aproveitar aqui os últimos minutos dele quentinho. E foi até egoísmo, porque eu não chamei ninguém, nem o Natan. Aí eu apaguei a luz, botei o Marcos aqui. Ele desmaiado. Ele desmaiado. Botei ele aqui e a barriga dele praticamente nem subia, assim. Esse movimento já quase nem tinha. Ele aqui. E fiquei. Isso foi agora, Camila? Foi não, agora? Isso já tem um tempo. Já tem um tempo. E fiquei esperando a resposta de Deus. O que Deus ia fazer, se Deus ia levar meu filho ou não. Quando foi com 15 minutos, o Marcos voltou a respirar normalmente. E eu falei, o que você quer, filho? Você tá bem? Ele falou assim, eu quero deitar na minha cama. Eu não tô bem, eu quero deitar na minha cama e eu quero que você deite. E eu vivi a experiência de praticamente perder um filho várias vezes. Porque o Marcos teve muitas anafilaxias, muito. E nesse dia, foi o dia que eu entreguei ele para Jesus. Então eu já cheguei no ponto de que se Deus quiser levar qualquer um dos meus filhos, é a escolha dele e eu vou glorificar ele em todo o tempo, porque ele é um Deus perfeito. Através do Marcos, ele me quebrou, ele me moldou e ele me ensinou. E através do Felipe, ele me mostrou o que é ser mãe. Através do Felipe, porque o Felipe viveu aquele período em que Deus estava me curando de toda a minha história. Então tinha dias que eu chorava agarrada no Felipe. Felipe sem entender nada, né? Queria beber. Mas humanamente, o Natan e o Felipe foi todo o meu sustento. E o Marcos, ele me quebrou. E ele me ensinou que nós somos totalmente dependentes dele. E quando a gente resolve dar um passo para Jesus, ele faz uma caminhada inteira com a gente no colo, cuidando e amando. E quem passa problema, qualquer situação, qualquer abandono, eu quero dizer que você não está só. Existe um Deus que pode te amar. Você pode ser profundamente amado e se deixar ser amado. Deus, ele é sensacional. Quando ele cuida de Jó, quando ele cuida de Davi, quando ele cuida de Pedro, quando ele ressuscita. Eu vi um filho praticamente ressuscitado. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou amada. Hoje eu sou filha de alguém. Eu era filha de ninguém, porque era assim que eu me sentia. Mas hoje não. Hoje eu sou filha de alguém e eu sou importante. E a Bíblia diz assim que tudo cabe na palminha da mão dele. E nessa imensidão, nesse universo todinho, ele se inclina para me ouvir. E ele me faz amada e me sentir. E hoje eu sou filha de alguém.
o mais importante, que é Deus. A gente está aqui sem ter o que falar, porque é muito forte a sua história e é incrível como você, por tudo que você passou, tem esse sorriso lindo, se tornou essa mulher linda e eu não sei, realmente não tenho palavras para expressar, eu não sabia tão profundamente a sua história e fica de lição para a gente, o quanto o Senhor te fortaleceu, esteve com você por tudo isso que você viveu e te ajudou a estar de pé, a estar aqui. E esperança, Camila, o que você espera do seu futuro? Aí é que tá. Como é que tá? Se Deus falasse assim pra mim, se você soubesse um futuro, lá na minha infância, se você soubesse que você vai ter tudo que eu tenho hoje, se ele me mostrasse tudo que eu tenho hoje, eu ia querer. Mas se ele dissesse assim pra mim, você vai passar por isso, você vai querer? Claro que não. Eu não vou querer. Eu não vou querer. E hoje é a mesma coisa. Hoje ele continua me chamando para fazer outras coisas e ele continua me mostrando que serão grandes coisas, mas eu ainda estou tomando coragem para seguir o caminho. Porque eu falo para ele assim, pai, eu já sofri, eu tenho 29 anos. Deus, eu já sofri. É muito novinha, né, gente? Oh, meu Deus, conserva, Jesus. Já viveu muita coisa, Camila. Eu falo assim, eu já vivi isso tudo em 29 anos. Eu sei que eu vou viver muitos mais perrengues até chegar na glória e no que o Senhor quer para mim. No momento eu tô quase que fugindo, mas quando a gente para e pensa, a gente quer o propósito. É por isso que Deus nos mostra o propósito. Porque se Ele for mostrar o processo, a gente não cumpre, a gente foge. Porque humanamente falando, pra gente é impossível. Mas o que eu quero de futuro é que Deus me encoraje e que eu consiga fazer a vontade dele. Porque mesmo que tenha problemas, ela é boa, perfeita e agradável. E é tudo para a honra e glória dele mesmo. Amém. Glória a Deus. Ai, pode falar? Quer falar mais? Não, só agradecer. Porque vocês são uns amores. Obrigada pela oportunidade. Olha, foi um privilégio, um presente para nós. E eu creio que esse vídeo vai alcançar muitas vidas e muitos corações. Que o Senhor vai usar esse testemunho para abençoar outras pessoas. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero. Eu quero dizer para você que hoje eu percebi com a sua história o tanto que a gente reclama com a barriga cheia, né? A gente reclama demais da vida, das coisas. E sempre com tantas bênçãos, com tanto de Deus ao nosso redor, né? Só de acordar de manhã, a misericórdia sendo renovada sobre nós. E a gente não tem noção. Às vezes a gente acha que tem um problema e que só o nosso problema é que é grande, né? Quando até que a gente se depara com algo muito maior, com algo que eu não saberia, eu não sei, na verdade, se eu suportaria algo assim. E que você me mostra também que aquele versículo que fala, né? Que Deus disse que no mundo a gente teria aflição, mas Ele também disse que Ele estaria com a gente. Ele realmente está com você. É nítido, quase que a olhos nus aqui a gente consegue ver o agir de Deus na sua vida. É uma mensagem maravilhosa mesmo. Deus abençoe você muito mais. Amém. Uou! Vocês em dobro. Uou! Então vamos encerrar, senão a gente fica aqui a noite toda. Obrigada a vocês que assistiram. Eu tenho certeza que tocou o coração de vocês. Até o próximo vídeo. Graça sobre graça. Tchau. Tchau. Meninas. Entertainment.